Amados irmãos, Deus é fiel e nós? Não teve amém. Faltou amém aí. E aí, quem quer ser abençoado por Deus? Amém? E se Deus dissesse para você assim: eu tenho bênçãos para você, mas é por você mesmo que elas não estão chegando, é a sua culpa que elas não estão chegando. E aí? O que você diria? Já imaginou a gente chegar, Deus falar assim para a gente: olha, eu tenho bênçãos para você, mas é por sua causa que essa bênção não está chegando. Misericórdia, né? Eu quero meditar com os irmãos uma situação, e o título da mensagem é provocativo: não impeça que Deus abençoe a sua vida. Não impeça que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos meditar no livro do profeta Ageu. Não é um livro muito pregado, e quase sempre quando prega é a alegria da segunda casa, ou então essa inversão de prioridades em relação àquilo que fazemos e a bênção que Deus quer derramar. Então nós vamos ler Ageu, capítulo 1, dos versos 1 a 14. Você que está em casa, fique atento. Olha, uma sugestão para você que está em casa e tem TV moderna, TV Smart. Se possível, coloque o culto na televisão. A dinâmica da TV, ela demora mais para cansar. Ou seja, é possível ficar muito mais tempo na televisão do que na frente do celular. É mais cansativo. É uma questão científica, na verdade. Então, é mais confortável estar à frente da televisão. Amém? Então você pode ler aí da sua Bíblia ou através da projeção aí no telão, ou você que está em casa vai ser projetado aí na sua tela. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstrua o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo.
eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos, ó Deus, graça e sabedoria do Senhor, para entendermos, para fazermos uma exposição conforme é a palavra do Senhor, e que ela cumpra os seus propósitos para a sua glória. Amém. Amados irmãos, eu vou contextualizar um pouquinho, mas o contexto aqui diz que o povo havia se esquecido de um fato importante, que era a construção do templo do Senhor. Ageu, ele é o primeiro profeta depois do cativeiro babilônico. Lembram? Essa é uma passagem bastante conhecida, quando o povo foi levado cativo, é o povo do sul. Só lembrando, o povo de Deus era formado por 12 tribos. Lembra que era o povo de Israel. Depois de Salomão, este povo foi dividido em dois. Judá e Benjamim formaram o reino do sul, as 2 tribos, e as outras 10 tribos o reino do norte. O reino do norte, muito antes do reino do sul, foi tomado pelos assírios. E os assírios fizeram aquela prática de domínio, mandaram o povo para lá, para a terra deles, tiraram o povo de lá, levaram para outra para fazer uma miscigenação e dominar. E o povo do sul se manteve lá. Mas os profetas vinham dizendo que o povo do sul também estava errando contra Deus e passaria por uma situação de cativeiro. Deus haveria de permitir. Lá vem Abacuque falando, Jeremias, até que eles vão ser levados cativos pela Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor. Então, eles são tirados da sua terra. Só que chega um tempo, eles começam a voltar para a sua terra. Eles começam a voltar. No ano 539, o reino persa, através de Ciro, eles tomam a Babilônia. Então, Babilônia era a grande nação dominadora, depois eles vão ser vai ser dominada por um outro reino. E Ciro, então, ele autoriza o povo a voltar para construir. Isso está lá em Esdras, quem quiser ler no livro de Esdras. Eles autorizam o povo a voltar, e não só isso, ele devolve todos os utensílios do templo e autoriza ainda que o povo retire madeiras para a construção do templo e também das suas casas. Então, nesse retorno, que volta lá em 50 mil pessoas, mais o governador, enfim, eles vão começar então esse processo de construção. 2 anos depois dessa volta, eles vão lançar os alicerces. Mas eles pararam por quê? Porque quando eles começaram a construir, o povo de Samaria, que era esse reino do norte, começou a procurar e oferecer ajuda para a construção do templo. Eles disseram, não precisa, porque eles tinham se desviado muito dos caminhos do Senhor, embora ainda mantivesse as leis de Deus. E aí o povo ali diz, não, Judá e Benjamim não precisa, nós vamos construir o templo. Só que esse povo não ficou tranquilo, esse povo começou a perturbá-los e a atacá-los e a enviar carta para o rei e dizer que esse povo estava se rebelando, eles estavam de todo jeito tentando atrapalhar a reconstrução do templo. É por isso que eles não vão conseguir. Até que o rei Ciro sai, entra o rei Artaxerxes e ele, recebendo a carta, ele acata o pedido do povo e manda parar tudo. Ele edita um decreto e, olha, acabou, vocês não vão construir mais nada. Então o povo esquece a construção do templo e volta a construir e cuidar das suas casas. Então esse é o contexto que acontece ali, só para a gente entender. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são 3 profetas que eles vão profetizar depois do cativeiro. Depois do cativeiro. E Ageu é o primeiro deles, porque esse povo tinha voltado, uma parte tinha voltado, uma outra parte ficou lá pela Babilônia mesmo, se instalou por lá, mas essa parte que tinha voltado e começou a construir, e diante da ameaça do povo eles pararam,
de construir, depois, através do édito do rei, eles então pararam de vez. Deus vai levantar este profeta chamado Ageu para chacoalhar o povo. Falar, olha, vocês esqueceram. Por que vocês esqueceram? É hora de vocês retomarem. Então ele vai chacoalhar esse povo. Agora, olha que interessante. Quando esse povo volta, quando eles estão voltando e lançando os alicerces, eles estão lançando os alicerces do templo, eles estão muito felizes. Tanto que os estudiosos sugerem que os Salmos 107, 84 e 66 foram escritos exatamente neste momento. Assim, são salmos de alegria. Se vocês forem ler lá, são salmos de exaltação, de alegria e, sobretudo, de falar do templo de Deus. Então, eles estavam muito felizes, mas aquela felicidade passou rápido. As ameaças tiraram aquela felicidade de forma muito rápida. Então, este é o contexto. E Deus levanta Ageu para falar com esse povo. E entre as coisas que ele fala o seguinte, olha, é por causa de vocês, é o versículo 10, ele fala assim, olha, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Então veja, desse contexto todo, espero que eu não tenha confundido, tenha esclarecido e não confundido os irmãos, mas é nesse momento em que eles vieram para construir, abandonaram a construção por causa das ameaças e voltam para construir as suas casas, mas estão passando um momento de dificuldade. E o profeta é levantado para chamar a atenção do povo, como é sempre feito, como Deus sempre trabalhou na história, e ele vai dizer o seguinte, olha, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Nós poderíamos dizer que talvez ele dissesse hoje, numa linguagem mais aqui ajustada para nós, olha, é por causa de vocês mesmos que Deus não tem abençoado as suas vidas. Você já imaginou Deus dizendo isso para nós? Olha, é por causa de vocês que Deus não tem abençoado as suas vidas. Olha, os céus estão retendo lá, a alfândega lá do céu, lá está cheio de caixa, lá tem encomenda para você, mas não está vindo porque você está impedindo. É isso que Deus está dizendo. Agora, por que estas bênçãos estavam lá paradas no céu? Por que elas estavam retidas lá? Por que Deus estava retendo o orvalho e a terra não estava produzindo? E aí é importante a gente olhar para este cenário do povo desta época, entender a nossa vida hoje diante de Deus, porque toda a Escritura é inspirada e é adequada para a nossa instrução, para a nossa edificação, para a nossa correção. A primeira questão que vem em mente que está colocada aqui, é a inversão da prioridade na vida do povo. É a inversão da prioridade. Veja aqui do verso 1 ao 4, diz assim, olha, no segundo ano, ele está identificando quando aconteceu, né? No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês do primeiro dia, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então, a palavra de Deus está vindo para o governador e para o sumo sacerdote, que é o responsável pelo templo. E ele diz assim, olha, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Isso é o povo que está dizendo, olha, não é tempo de reconstruir a casa de Deus, não é tempo. E aí ele segue. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, olha, veja que eles estão dizendo que não é tempo de construir a casa de Deus. E aí a palavra de Deus vem através do profeta de novo e questiona as pessoas. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Enquanto este templo permanece em ruínas? Então, olha, vocês estão dizendo que não é tempo de construir o templo, não é tempo de construir o templo, mas estão dedicando em construir casas luxuosas para vocês. Quer dizer que não é tempo de reconstruir a casa de Deus, mas é tempo de reconstruir as suas casas? O que há ali? Há uma inversão de prioridade, a pessoa vem primeiro.
Então, desde o decreto do rei Ciro, quando ele autorizou a volta do povo e autorizou o povo, inclusive, a pegar árvores e devolver os utensílios, para que eles pudessem iniciar a reconstrução do templo e a reconstrução das suas próprias vidas através de retomada das suas casas, eles não deixaram de ser importunados pelas pessoas, pelos países vizinhos, mas não tiveram nenhum impedimento legal da parte do rei. Eles podiam trabalhar. Então, eles podiam trabalhar. Agora, mesmo não tendo nada do rei, o rei tinha autorizado e deu os recursos, mas ainda assim eles caminhavam devagar, quase parando, sempre se submetendo àquelas ameaças do povo vizinho. Então, não se tem nenhum registro de que os líderes que estavam conduzindo a construção, o governador e o sumo sacerdote, mais especificamente, diante daquelas ameaças, tenham lutado contra elas ou tenham tentado escrever também uma carta para o rei, dizendo, olha, o que estão dizendo não é verdade, e lutando para que se fosse reconstruída, continuasse a obra de reconstrução do templo. Então, não houve um esforço nesse sentido. Então, o que acontece às vezes na vida, aconteceu na vida deles e acontece na nossa vida? Acontece uma acomodação diante das ameaças da vida. Então, veja, hoje, por exemplo, nós temos aí um álibi muito interessante para todas as coisas quase na vida, que é a pandemia. Nós não negamos o mal que foi, que ainda é essa pandemia, o que ela tem ocasionado, mas hoje vai tudo para a conta da pandemia. Se não paga é pela pandemia, se não vai é pela pandemia, se não faz é pela pandemia, se não sei o que é pela pandemia. Há situações até que se justifique, mas há muitas coisas que não, vai tudo para a conta da pandemia. Então, é o caso do povo lá, olha, nós ganhamos a liberdade, o direito de reconstruir o templo do Senhor, o direito de retomar a nossa identidade como povo, como nação, reconstruir o templo do nosso Deus, mas eles estão aqui nos ameaçando, então não dá para continuar. Então, às vezes, a gente faz tem um comportamento nesse sentido também. Então, olha, quando nós invertemos a prioridade, o primeiro sintoma, e falando aqui especificamente da nossa vida com Deus, quando nós invertemos as nossas prioridades, o primeiro sintoma é mudar o foco da nossa vida com Deus. O primeiro sintoma, quando nós mudamos a nossa prioridade. Você quer ver um caso? É interessante porque quando nós nos convertemos, quando tem aquele amor, né, que a gente chama de primeiro amor, não dá para contextualizar que aquele primeiro amor que a Bíblia está falando é esse exatamente assim, mas nós entendemos como primeiro amor aquele encontro que nós temos com Cristo, todo aquele amor, toda aquela paixão por Deus que transborda da nossa vida. A nossa oração quase sempre é para saber o que Deus quer de nós. Onde eu posso servir? Onde eu quero servir? A gente se enche, né? Puxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a gente está buscando de Deus para entender qual é o nosso lugar nos planos de Deus. À medida em que a gente esfria, à medida em que a gente se distancia, isso muda. A gente começa a orar para que Deus abençoe os nossos planos. Então, não são mais os planos, não é o meu lugar nos planos de Deus. É Deus cuidando dos meus planos para que os meus planos prosperem primeiro do que os planos de Deus para a nossa vida. Não é assim que a gente faz, às vezes? A gente chega lá, Senhor, abençoa porque eu quero isso, abençoa porque eu penso nisso. Não é proibido, e a Bíblia nos autoriza a orar por isso. Mas nós deveríamos orar também, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Senhor, qual é o plano? Deixa eu enxergar aonde o Senhor quer me levar, como o Senhor quer me usar, qual é o meu lugar. Embora boa parte já esteja, a maior parte, né, já esteja totalmente esclarecida nas Escrituras, mas é importante a gente fazer essa leitura. A vida humana, ela sempre foi egocêntrica, porque a maior parte, nós somos assim, meus irmãos, nós vivemos muito mais em função do eu, do que em função de Deus. Nós buscamos muito essas nossas necessidades, né? Só que, e nós somos incentivados a isso.
Nossos jovens vão para a faculdade, vão para o mundo corporativo, os treinamentos corporativos, as palestras, tal, é sempre nesse sentido. Você pode, você tem que conquistar, você tem que chegar lá. Olha o exemplo desse, olha o exemplo daquele, olha aquele ali que não tinha nada e hoje está lá. Então, é muito esse incentivo de que você tem que chegar e você tem que apresentar para o mundo o resultado desse sucesso através dos seus símbolos, que é o lugar que você mora, é a casa que você tem, é o carro que você usa, é a roupa que você veste, e parece que quando isso não acontece, não existe alegria, não existe felicidade, como se isso tudo fosse. E aí nos tornamos ainda mais egocêntricos, porque nós precisamos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque é a minha felicidade, Senhor, que está em jogo. Então veja, e o projeto de Deus é mais profundo do que isso. Nós, em Cristo, quando estamos desesperadamente nessa busca de saciar o eu, nós vamos tendo uma lenta ou às vezes acelerada morte espiritual. E esta morte espiritual impede as bênçãos de Deus na nossa vida também. Porque nós vamos nos distanciando, nos esfriando, né? E embora a gente faça orações pontuais lá com Deus, mas quando nós nos distanciamos dele, nós vamos impedindo de viver, às vezes, não é nem de receber, é de viver as bênçãos, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. A gente não vive a bênção que Deus derramou sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque é uma inversão. E nós não estamos pregando aqui condenação, irmãos, nós estamos pregando aqui conscientização, para que a gente possa pensar e refletir na palavra de Deus. Certa ocasião eu recebi um vídeo, e gostei muito do vídeo em que um rabino dava uma lição sobre amor. E ele conta a história de uma pessoa que chegou num restaurante e um jovem estava comendo peixe. E aí ele indaga, olha, você está gostando do peixe? E a pessoa responde, sim, estou, eu amo peixe. E ele falou, não, aí não, você ama você. Porque se você amasse o peixe estava lá no rio. O peixe estava lá, nadando, sossegado, multiplicando lá. Você ama você, porque você ama você é que o peixe está frito. E na verdade é isso. Não é o amor a si mesmo. Então, com Deus, a gente precisa observar qual tem sido a nossa prioridade na vida, porque, por incrível que pareça, irmãos, nós somos a prioridade de Deus. É difícil, né, falar isso, dá um questionamento, né? Mas nós somos a coroa da criação. Cristo veio pela minha vida e pela sua. Você quer mais do que isso para enxergar que você é a prioridade de Deus? Só que qual é a nossa prioridade? E o segundo, quais são os resultados dessa inversão que acontece com o povo? Veja nos versos 5 e 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Olha só, eles disseram, não é tempo de construir o templo do Senhor, mas se dedicaram a construir os luxos que eles precisavam, a construir suas casas com luxo, mesmo estando numa situação difícil na sua terra. E aí diz assim no verso 5, olha, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, através do profeta, considere o que tem acontecido com vocês. E ele diz, vocês semearam muito, mas colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Irmãos, quem aqui recebe o salário do mês e diz assim, Senhor, me dê sabedoria, porque eu nem sei o que fazer com todo esse dinheiro? Nenhum aí, não? Não tem nenhum jogador de futebol aqui? Que eu imagino que só quem não consegue saber o que vai fazer com dinheiro é jogador de futebol, né? Porque tem uns que ganham assim, que se falasse, olha, você precisa gastar tudo isso em uma semana, ele não tem que sair comprando casa, sei lá, para poder gastar, né? Tudo de uma vez. Mas todos nós temos um desafio muito grande de administrar, né? Então vem, né? O trabalho do povo não estava prosperando, plantando muito e colhendo pouco, comiam, bebiam, mas não se satisfaziam. E Deus ainda fala no versículo 9, lá fala, olha, vocês esperavam que fosse muito,
Porque a nossa expectativa é sempre ter bastante, é sempre ter muito, é sempre ter fatura, é sempre muita prosperidade. Mas na parte inicial do verso 9 diz lá, ó, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. Meu Deus, imagina isso, Deus dizendo para ele, olha, vocês plantaram muito e colheram pouco, e ainda esse pouco, quando foi para lá, eu desfiz como um sopro. Eu falaria, meu Deus, você está contra mim, Senhor? Não dá para falar assim? Senhor, você está pegando o meu pé, você está de brincadeira comigo, hein? Já está pouco, o Senhor ainda está tirando, está fazendo embora? Não dá para a gente fazer um questionamento desse? Mas é o que está acontecendo aqui com o povo. Então, veja, o importante para nós é o seguinte, irmãos, diante de Deus, como diz a carta a Laodiceia, que está lá em Apocalipse, que Deus fala para nós, olha, quem dera você fosse quente ou frio, mas você não é quente nem é frio, você é morno. E ser morno, e por ser morno, eu vomitarei da minha boca. Deus está dizendo o seguinte, meu filho, ou você é, ou você não é, não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos. Qual é a tua posição diante de tudo isso? Então veja, você já viu alguém dizer assim, alguém que vive em completa insatisfação? Às vezes está insatisfeito com a casa, com a roupa, com o casamento, com o alimento, com o trabalho. Diz que trabalha muito e nunca tem nada. Diz que trabalha demais e o dinheiro não dá para nada. Eu nunca vi. Você já viu esse tipo de reclamação, não? Só lá em Carlópolis, né? Vocês não conhecem Carlópolis, né? Só eu conheço porque eu nasci lá. Meus irmãos, olha o que diz a carta de Tiago. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar por seus prazeres. Veja, nós falamos aqui numa outra ocasião das orações que Deus não ouve. A oração que ela é egoísta, muito olhando para si, para os seus próprios deleites, porque o que Deus nos dá sempre vai abençoar, sempre vai gerar bênção, sempre vai gerar bênção. O que Deus dá é muito mais do que atender nosso ego. O que Deus nos dá geralmente é para gerar bênção. Tem um conceito aí no país nosso, uma cultura. Quantas vezes eu ouvi isso na minha vida, o pessoal lá falava, vamos nos dedicar um pouquinho mais aqui para terminar um trabalho, e outro falei, eu não, vou ficar me matando para deixar patrão rico. Vocês já escutaram isso, não? Só que se fecha as empresas, o que acontece com os empregos, Não entende que a empresa é um gerador de bênção. Quando você faz isso, então, orientado por Deus, a bênção que vem na sua vida gera bênção. Ela sempre vai gerar. Se os recursos vêm a mais na sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar um parente, vai estender a mão para um necessitado. A gente precisa olhar além da gente. A gente precisa olhar muito além de nós. Então, o resultado dessa inversão de prioridade, de deixar de reconstruir o templo de Deus para reconstruir as suas próprias casas, esqueceram das coisas de Deus para se dedicar às suas próprias coisas, foi que Deus reteve nos céus a bênção sobre esse povo. Então, olha, veja. Agora, o que é importante entender? Veja o verso 4. O verso 4 diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? É importante destacar aqui, meus irmãos, que o templo daquele período, daquele momento, neste tempo em que nós estamos lendo aqui, o templo ele era o centro da relação com Deus. Ele era o centro da relação com Deus, era o lugar do encontro, onde a palavra de Deus era pregada, onde havia arrependimento do pecado, onde haveria perdão, onde se podia ouvir Deus falar através dos seus sacerdotes. Mas a Bíblia vem se revelando, vem cumprindo os propósitos de Deus até a manifestação que na plenitude dos tempos manifestou-se o Filho de Deus, Cristo Jesus, que nos ensinou que chegou o tempo em que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui, não é lá,
é em espírito e em verdade. Isso não anula a necessidade plena da comunhão dos discípulos, mas a adoração, o lugar da adoração é o coração. Tanto que Paulo vai nos ensinar, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então traga isso para o nosso dia. Como é que está o santuário? Como é que está o templo de Deus? Como é que está esse templo de Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração? Como está você com Deus? Esta era a questão. Olha, vocês esqueceram o templo de Deus para se dedicar às suas próprias coisas. Em que você está dedicando? Do que você está cheio? A Bíblia, né, nós pregamos aqui 2 vezes sobre ser cheios do Espírito Santo. Nós sempre somos pessoas que estamos sempre cheios de alguma coisa. Se não for cheios do Espírito Santo, vai ser cheio de outras coisas. Pode ser cheio de bronca, cheio de insatisfação, pode ser cheio de uma série de coisas. O que está habitando este templo hoje? O que está dominando este templo hoje? Como é que está este templo hoje diante de Deus? E o que é que destrói esse templo hoje? O que causa a destruição deste templo hoje? Deste templo, que é a sua vida, onde habita o Espírito Santo de Deus. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, que já disse, os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Amém? É o que está revelado na palavra de Deus. Então, como estão as paredes? Como está o interno deste templo hoje? Está cheio do quê? Do que está cheio? Então isso é importante, como é que estamos? Olha, mas Senhor, eu quero ser abençoado, mas o templo de Deus talvez não esteja tão em pé. O templo de Deus talvez esteja destruído, o templo de Deus talvez precise de uma reconstrução, o templo de Deus precisa de uma reforma, precisa de passar por um projeto de reconstrução. Como é que está este templo hoje? Tanto que o pastor Samuel pregou domingo, busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a prioridade? É o reino de Deus, porque você é a prioridade de Deus, saiba disso. Às vezes nós que impedimos a chegada das bênçãos de Deus. Agora veja que diz a partir do verso 9 ao 11. 9 ao 11 diz assim, olha, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Por que estão retidos? Porque o meu templo está destruído. É isso que o Senhor está dizendo, meu templo está destruído, é por isso que as bênçãos não estão chegando. Então imagina que esteja lá, é só uma metáfora isso, tá? Não está na Bíblia, não, para depois não brigarem comigo, tá bom? Mas vamos imaginar que lá na saída do céu, que o céu seja um local, e que na saída do céu tem um balcãozão lá, que é uma expedição, e tem lá as caixas
caixas de bênçãos. Imaginar que seja caixa de bênçãos. E tem os anjos lá que são os fiscais lá da entrega. E eles estão carimbando a entrega lá. E aí tem uma caixa lá que é para o Aguinaldo. Aí o anjo vai carimbar e fala, não, isso aqui pode deixar aqui mesmo, não manda. Mas por quê? Não vai entregar as bênçãos dele? Paz, não tem nem onde pôr na casa dele, a casa dele. Não tem nem onde pôr, porque o templo dele está machucado, está derrubado. Ou então ele pode dizer assim, não tem nem como mandar, a gente não tem o endereço dele, onde ele estava na Batista, depois estava na Assembleia, depois na Presbiteriana, depois naquela, depois nem sabemos onde ele está hoje. Não é a realidade nossa? Estamos buscando bênçãos em todos os lugares, menos aonde devemos buscar. Estamos buscando bênçãos de diversas maneiras, menos onde ela está. Estamos buscando bênçãos nas revelações das mais diversas formas, sem aonde ela está de fato revelada. Então nós precisamos olhar para estas coisas. Por que as bênçãos estavam retidas lá? Porque perderam o foco e a relação com Deus não era mais a sua prioridade, mas as suas coisas, os seus bens e os seus interesses pessoais. Então não estava mais busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estava busque primeiro as demais coisas e o reino de Deus pode ser que venha. Inverte tudo. Então isso é o que estava acontecendo. Então imagina Deus dizendo hoje para você, que as suas bênçãos estão retidas, esperando que você tenha uma mudança de postura e que reconstrua este templo na presença dEle. Reconstrua o teu templo. Eu quero no teu templo um culto verdadeiro a Deus. Nós estamos aqui numa igreja, na reunião da igreja, num prédio em que pela graça de Deus permitiu que esta igreja ao longo da história construísse. E isso é confortável para nós, e glória a Deus, nós temos aqui a oportunidade de louvar, de orar, de interceder um pelo outro. Nós temos aqui uma qualidade do culto comunitário. Mas como está a qualidade do seu culto, deste templo aqui? Qual é o louvor que está sendo tocado aqui? Qual é a mensagem que está percorrendo aqui? Qual é a oração que está saindo daqui? Como você tem adorado a Deus aqui? Como? Este é o questionamento que Deus faz para nós. Nós queremos receber as bênçãos de Deus. Senhor, eu quero meu casamento restaurado. Eu quero novas oportunidades de trabalho, Senhor. Eu quero ser mais feliz. Eu quero melhorar minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo. E eu tenho certeza que Deus também quer muitas coisas para a tua vida. Aquilo que estiver de acordo com a vontade dEle. Mas isso também precisa chegar. E se nós quisermos olhar de uma outra forma ainda, a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, de maneira que gera um questionamento na nossa cabeça. Será que nós estamos pedindo para Deus derramar uma bênção que Ele já derramou, mas nós não alcançamos essa bênção porque o nosso templo não está adequado para receber essa bênção? Para pegar? Imagina isso. Minha avó tinha um dinheirinho para me dar uma vez e nunca me deu. Porque todas as vezes eu estava, como diz lá na minha terra, maroto com ela. Já ouviram esse termo, não? Menino maroto. Maroto que é menino marrudo. Fala, né? Não, eu tive um período de adolescência muito chato. Eu acho que se eu fosse meu filho, se eu me encontrasse comigo com 15 anos, eu me batia. Com certeza, ainda que me levasse preso, eu ia me dar uma surra boa. Ô menino birrento. Só que eu era tão birrento que a bênção estava lá, mas não recebi. Por que não recebi? Porque a bênção não tinha sido dada? Sim, ela tinha sido dada, mas eu não estava preparado para aquela bênção. Percebe como é a metáfora? Como ela nos ajuda a compreender? E às vezes nós estamos clamando de Deus aquilo que Ele já nos deu. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Disposição para mudar. Irmão, eu já estou caminhando para o encerramento. Disposição para mudar e bênçãos dobradas. Olha que maravilha.
disposição para mudar, para reconstruir esse templo e para receber bênçãos dobradas. Acompanhe comigo versos 13 e 14. Nós vamos fazer uma leitura alternada aí. Verso 13 diz assim, olha: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês. Sabe por que ele disse eu estou com vocês? Porque tanto o governador, quanto o sacerdote, quanto o povo, deram ouvido à palavra de Deus. Amém? Se você der ouvido à palavra de Deus e seguir as orientações do Senhor, a resposta dele para você é essa: eu estou com você. Amém? Não é maravilhoso isso? Ele diz: eu estou com vocês. Verso 14: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar, começaram a agir, começaram a fazer no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E aí no capítulo 2, vamos ler lá do verso do 2 até o verso 4, diz assim: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Porque quem viu o templo construído na sua primeira glória e vê o estado que ele estava, fala: isso não é um nada. E ele segue: Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor. Pula agora para o verso 9, só para a gente resumir aqui. Verso 9 diz assim: A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O que ele está dizendo? Olha, você contemplou aquele templo? O que você vê agora é nada. Mas eu vou te dizer o seguinte: a glória deste templo vai ser maior do que a glória daquele. Então, se você sentiu alegria quando você teve um encontro com Jesus, e talvez você esteja hoje com o teu templo da sua vida, este templo da sua vida, este habitat do Espírito Santo, talvez hoje dilacerado, se você buscar a Deus, se você se pôr nos caminhos de Deus, se você der ouvido a Deus, a glória será ainda maior do que aquela vez, e a tua alegria será dobrada. Não é porque você teve aquela alegria que você não vai revivê-la, você vai revivê-la ainda maior do que você já viveu. Porque Deus é poderoso. Porque Deus é Deus. Mas comece a trabalhar. Comece a orar, comece a fazer sua devocional, comece a cantarolar louvores, comece a falar com Deus, comece a pedir direção de Deus para a tua vida, comece a revisar os teus passos, se o que você está fazendo, a direção que está tomando, está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, peça sabedoria, busque ajuda na igreja, porque ajuda na igreja é isso, é ajuda mútua. Não gosta do pastor A, tem o pastor B. Não gosta nenhum dos dois, tem o diácono. Não gosta do diácono, tem o irmão. Irmãos, o que tem na igreja é pessoas abençoadas para nos ajudar. Mas comece a trabalhar. Sempre é tempo de mudar a postura diante de Deus e restaurar este templo da adoração, e as suas bênçãos nos serão dadas, porque as suas bênçãos não são de outra pessoa. São suas, não serão dadas para outra pessoa. Para aqueles dias, as bênçãos que é para você, não é para mim, nem para outro.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que plena comunhão que Cristo nos propõe, gente. Que plena comunhão dentro deste templo de adoração. É algo maravilhoso, né? Requer da gente muito esforço e oração para a gente poder entrar um pouquinho na dimensão destas coisas espirituais, para entender a magnitude desta plena comunhão que Jesus oferece para a nossa vida. Não pense que ficar só olhando para as coisas desse mundo vai resolver, porque as coisas desse mundo são passageiras. As bênçãos de Deus em nós refletem em amor aos irmãos. Eu quero, irmão, só fechar trazendo à tona este ponto. Quero até pedir a ajuda do pessoal lá do audiovisual. Primeira carta a João, capítulo 4, versos 10 e 12. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 10 a 12. Isso. Irmãos, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Observe agora. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus permanece em nós. Meus irmãos, aquele que não ama seu irmão e nega o seu amor ao próximo, está negando o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Então observe que isso é muito importante. Quando nós negamos o amor mútuo dos nossos irmãos e o amor ao próximo, nós estamos impedindo o agir do amor de Deus na nossa vida. Isto é deixar de receber e de viver as bênçãos do Senhor. É muito importante a gente entender estas coisas para a gente não reclamar errado para Deus depois. Então, aquele que não ama seu irmão e nega o amor ao próximo, está negando o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Se alguém negar a ação do amor de Deus em sua própria vida, como poderá ser abençoado por ele? Então, esta é a razão do tema que nós colocamos. Não impeça que Deus te abençoe. Não impeça. Não impeça que Deus te abençoe. Cuide deste templo, para que você ande conforme a vontade de Deus. Não negue o seu amor, porque Ele não nos nega o seu amor. Priorize Deus na sua vida, como Ele nos priorizou, enviando o seu único Filho para morrer por nós. Porque Deus tem bênção para você hoje, mas é preciso que você restaure e cuide do templo dEle, a sua vida, o seu coração. E hoje é a oportunidade para você ouvir e obedecer esse chamado de Deus e fazer da sua vida um centro de adoração. Aliás, hoje é o momento para você fazer a oferta mais valiosa que você pode fazer para Deus, que não cabe aqui não, que é a sua vida, verdadeiramente. Então, meus irmãos, nós temos a relação da bênção de Deus, não é simplesmente algo que a gente vai ali, pede e Ele manda. Existe uma relação com Deus. Não impeça que Deus abençoe a tua vida, ou não impeça de viver as bênçãos de Deus, se quiser olhar dessa forma. Cuide desse templo, cuide, para que daqui possa sair o louvor, possa sair a adoração, possa sair o pleno enchimento do Espírito Santo de Deus, e que você possa viver as bênçãos espirituais já derramadas por Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, nós vamos orar, depois eu vou passar novamente aos irmãos aí. É momento de você falar com Deus, é momento de você se colocar diante dEle e restaurar tua relação com Deus, restaurar tua comunhão. Você pode dizer, mas meu irmão, eu já estou tão bem com Deus, então glória a Deus por isso, intensifique, faça transbordar isso para as vidas, em amor ao próximo e em amor aos seus irmãos. Deus soberano,
eterno Deus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor já derramou, Senhor, as tuas maravilhosas bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais, para aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor. Senhor, muitas vezes somos levados por ventos de doutrinas, pelos interesses pessoais, pelos acontecimentos, e vamos nos permitindo, Senhor, permitindo que o nosso coração se esvazie da sua presença, que a nossa vida se esvazie, Deus, do verdadeiro louvor, se esvazie da oração, se esvazie da comunhão com o Senhor, e vamos perdendo, Senhor, muitas vezes o discernimento, não conseguimos mais observar a ação do Senhor nas nossas vidas, como em outros momentos percebíamos tão claramente cada movimento, cada ação, sabíamos que o Senhor estava no controle, que o Senhor estava na direção, que o Senhor estava na orientação das nossas vidas. Talvez agora muitos de nossos irmãos, Senhor, não tenham ânimo nem para retomar a comunhão da igreja. Sabemos que tivemos sim, Senhor, e ainda temos dias difíceis por conta desta enfermidade que assolou o mundo, mas louvado seja o teu nome, que a ciência trouxe, Senhor, o conhecimento humano que o Senhor deu, trouxe recurso, Deus, para combater este mal. E hoje já temos liberdade para nos reunirmos, ó Deus, de forma segura, mas não é, Senhor, o problema, muitas vezes, Senhor, da pandemia, da distância, da localização, mas é o coração vazio, é o coração seco, é o coração, Deus, ressequido, vivendo uma estiagem da sua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, neste momento, pelo teu amor, alcançar estas vidas que estão vivendo este tempo de frieza na fé, Senhor. Esse tempo de sequidão, Senhor. Que o Senhor possa derramar da sua presença na vida de cada um, Senhor. Encher o coração de alegria, Deus. Renovar, Deus, esse amor pela palavra, este amor de viver na sua presença, de estar na comunhão da igreja, de louvar o teu nome, de glorificar o teu nome, de buscar a cada momento entender como o Senhor está agindo na vida e conduzindo cada passo, cada ação. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a reverter as nossas prioridades se estivermos em direcionamento errado, para que seja o Senhor a nossa prioridade, Senhor. Assim como o Senhor priorizou na história e na eternidade, fazendo-se homem e morrendo por nós naquela cruz, para nos dar salvação e vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.